Já sabe onde quer trabalhar, clínica, hospital. E o que você não gosta ou gosta menos na sua especialidade. Que especialidade você faria e por quê? Então eu não sei ainda exatamente onde eu quero trabalhar, nem o que eu quero seguir na minha especialidade. Entre ginecologia e obstetrícia, eu sei que eu gosto mais de ginecologia e provavelmente eu vou querer seguir uma carreira mais voltada para a ginecologia. Eu tenho hoje em dia na minha cabeça que eu prezo muito mais por qualidade de vida do que por ter um consultório super famoso e bombando, cheio de gente e ser milionária. E geralmente a obstetrícia dá muito mais dinheiro que ginecologia mesmo. E quando você vai fazer consultório, você acaba tendo que atender os dois. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter consultório, pra fazer ginecologia principalmente, Papa Nicolau, sabe, ser a médica da mulher durante toda a vida. Mas isso acaba incluindo obstetrícia e eu não acho que eu quero fazer consultório de obstetrícia. Por causa disso, eu tenho pensado em me especializar um pouco mais em alguma coisa em ginecologia, pra conseguir ainda ter o meu consultório, mas não fazer obstetrícia. Por exemplo, fazer mastologia e ser médica só de mama, vou fazer uroginecologia e me especializar só nessa parte de cirurgia. Ainda não sei, não tenho certeza. Tem sempre a opção de fazer, por exemplo, ultrassom, dá pra se especializar em ultrassom, em ginecologia e obstetrícia e trabalhar numa clínica de ultrassom, não ter o meu ambulatório, não ter a minha clínica, trabalhar num outro serviço e trabalhar em horário comercial, sabe? Não ter que me preocupar com um paciente internada, com um paciente me ligando. Também é bem tentador, mas eu sempre tive pra mim que eu queria ter consultório. Talvez eu acabe indo mais pra mastologia por isso, mas é uma coisa que eu tava bem certa quando eu comecei a residência, assim, quando eu escolhi ginecologia e obstetrícia, que era pra ter um consultório de ginecologia e obstetrícia. Hoje em dia eu já não tenho mais tanta certeza ainda. O que eu menos gosto da residência dos dois é obstetrícia. Especialidade você nunca faria em ginecologia e obstetrícia, eu acho que eu não faria nenhuma em obstetrícia, talvez só ultrassom obstétrico, talvez eu faria mais. Eu acho que alguma outra especialidade em obstetrícia que eu teria que acompanhar grávidas assim durante a gravidez toda, no consultório, acho que eu não faria. Como é o aprendizado na residência? Espera-se que você saiba muito das condutas clínicas mesmo no começo. Sente insegurança em relação a isso? Desculpe as muitas perguntas, beijos e parabéns pelo canal. O começo é bem tranquilo. Na verdade, eles esperam que você não saiba de nada. Nada. No começo dá até um pouco de raiva, porque, tipo, eu já sabia fazer um exame ginecológico, sabe? Coisas que eu aprendi no internato, mas nem isso era muito confiado no começo. Todo mundo ia e conferia tudo que eu fazia. E, por um lado, isso era bom, né? Porque deixar solto também não dá, a gente fica insegura, às vezes com vergonha de perguntar. Mas, assim, eu acho que foi mais pro outro lado, assim, não esperavam que eu soubesse de absolutamente nada, entendeu? E realmente eu sabia pouco, mas eu sabia algumas coisas que talvez não precisasse de tanta supervisão assim, mas eu entendo, eu acho que eu vou ser um R2 e R3 assim também, que vai ficar bem em cima, porque no final das contas, se der algum problema, a culpa é sempre do superior, por isso que eles ficam bem em cima em relação a isso. Lau perguntou: Cá, parabéns pelo canal, depois que vi alguns vídeos seus, isso me motivou mais ainda em querer medicina, então muito obrigada. Você pode falar no vídeo de hoje como é o seu relacionamento, como ele durou tanto tempo, tanto nesse meio tempo de estudos e formação acadêmica. Eu poderia falar, isso eu já falei, né? Sobre os estudos em si, em relação ao estudo pra prova de residência, eu estudei junto com meu namorado, então isso ajudou bastante. E ele me acalma, então eu gostei de ter ele no grupo de estudos também. De resto, acho que eu já falei do meu relacionamento. E poderia falar também sobre o estilo dos médicos, como eles precisam se portar com cabelo, unhas, maquiagem e tatus. Mais uma vez, parabéns e obrigada, muito sucesso pra ti. Tatuagem eu já falei, cabelo um pouco também. Em relação à roupa, é o básico, assim, gente. Homem tem que estar de calça, pode estar camiseta polo, camisa, tanto faz, mas tem que estar de calça. Mulher já pode usar vestido, mas não pode ser curto, em geral é mais bem visto assim no joelho, ou se for um pouco acima do joelho com uma meia calça, decote também não é bem visto. É uma coisa bem básica, assim, e depois, né, com avental por cima. E, assim, em relação à unha, tanto faz, de verdade tanto faz. Pra quem opera, acaba sendo bem mais prático ter unhas mais curtas, principalmente porque como a gente dá nó com a mão, a gente empurra o nó com o dedo. Eu sempre que eu tô com a unha comprida, inclusive tá quebrado agora, eu quebro essa unha, que é a unha que eu uso pra empurrar nó. Tá sempre quebrada quando eu deixo a unha comprida, então é mais prático ter unha curta, mas você pode ter unha comprida, unha colorida, tanto faz. Em relação às outras coisas, mas tatuagem e cabelo, acho que eu já falei. Paulinha Ferreira: na faculdade tem muitas aulas práticas? Na faculdade mesmo tem
principalmente no internato. O internato são 2 anos praticamente só de prática, só de prática. No 4º ano já tem algumas, que a gente mais assiste atendimentos e tudo mais. 1º, 2º e 3º ano tem menos. O currículo da Faculdade de Medicina da USP especificamente está mudando, então eu não sei se agora o pessoal vai ter mais aula prática desde o começo. Mas pelo menos de quando eu passei, elas começavam mais do 4º ano pra frente. Gabi Lima 6. Fala de como se manter na faculdade, seu relacionamento com os pacientes, como você lida com perdas. Então, sobre como se manter na faculdade, eu já falei que eu vou gravar com meu namorado, as outras coisas eu já respondi. E gravo um novo tutorial de delineado, ainda não aprendi, nem eu. Delineado ainda não aprendi também. Eu faço todos os dias eu erro. Eu aprendi que é bom ter um cotonete bem fininho na mesa pra ajudar a arrumar. Mas eu faço um tutorial sim, pode deixar. MAPC. Cá, muitas pessoas acreditam que o mundo de medicina é tudo aquilo que passa em séries como Grey's Anatomy. Afinal, é realmente assim ou a realidade é outra? Beijos. Grey's Anatomy tem uma realidade muito mais parecida com medicina nos Estados Unidos. Ainda assim, todo aquele negócio de toda a tragédia e toda, sabe, assim, vamos transar no conforto médico, isso não acontece. Mas a questão de medicina mesmo tem uma coisa até que semelhante, no sentido de você operar os pacientes e você ir ver como eles estão depois, você que evolui e tudo mais, sabe? Tem aquelas visitas mesmo que passa todo mundo nos leitos com os chefes passando os casos e tal. Não tem tanto esse negócio de, vai ter uma cirurgia aqui que vai entrar eu. Não, isso é bem dividido, quem tá cuidando do paciente desde o começo ou quem tá rodando naquele estágio que vai entrar na cirurgia, sabe? E assim, em ginecologia, obstetrícia pelo menos, não tem tanto esse negócio que eles fazem lá de alguém querer se sobressair muito em relação às outras pessoas e eu vou ser o melhor e eu não sei, não tem muito isso. Todo mundo se ajuda e é um trabalho em equipe e a gente sempre tenta ser melhor do que a gente era antes, mas não, tipo, vou tentar ser melhor do que você, sabe? Isso que tem em Grey's Anatomy, essa competiçãozinha toda, não tem tanto, não. Rafa Neumann. Cá, como que foi a prova de vestibular? Ficou nervosa? Estava com medo de não passar em medicina? Eu já tenho vídeos falando especificamente sobre vestibular. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, então óbvio que eu fiquei. Honestamente, eu fiquei muito mais ansiosa pra prova de residência do que pro vestibular. Acho que pelo vestibular ser só escrito, prova escrita eu acho mais tranquilo. Tipo, se eu fizer uma cagada muito feia, só eu vou saber depois, sabe? Mas eu fiquei ansiosa, assim, só que eu não fiz nada específico pra lidar com isso, assim. Eu só sei que eu costumo ficar ansiosa antes de prova, antes de apresentação, antes de prova prática, antes de cirurgia, porque eu sei que é um nervosismo sobre o qual eu não posso fazer nada. Depois que a situação já tá lá na minha frente, que eu posso lidar com ela de alguma forma, eu fico mais tranquila e resolvo lidar, ao invés de ficar só parada e nervosa, sabe? Mas eu fiquei bastante nervosa, sim. E eu fiquei mais nervosa no 2º ano que eu prestei, que foi o ano que eu passei, do que quando eu prestei direto do ensino médio, que eu não passei. Porque eu acho que foi quando eu realmente percebi o quanto de coisa eu não sabia. Se você vai muito tranquilo pro vestibular, eu acho que é um sinal ruim, é um sinal de que você não sabe como você tinha que saber tanta coisa e não sabe. Porque ninguém gabarita, entendeu? E depois que você tem essa noção, puta, tem tanta coisa que eu tenho que saber e eu não sei de tudo, quer dizer que você tá no caminho certo. Quem vai muito calmo, acho que tá no caminho errado. Fez sentido? Eu tenho um vídeo falando só sobre vestibular, dá uma procuradinha lá no canal. Rê Martins. Oi, Cá, tudo bom? Eu gostaria de saber se você já atendeu em um dos plantões algum caso extremo quando o paciente corria um risco sério e precisava de atendimento com urgência. E gravar um vídeo sobre sua coleção de maquiagem, caso tenha mudado muita coisa desde o último vídeo que você postou. Mudou muita coisa! Ai, tinha esquecido de gravar um vídeo de maquiagem. Eu vou gravar um vídeo de coleção de maquiagem. Em ginecologia e obstetrícia, ainda não atendi nenhum plantão isso. E assim, eu já vi casos sim, casos que faleceram, tudo quando eu tava passando no plantão da cirurgia. Porque na cirurgia do HC, no pronto-socorro de cirurgia do Hospital das Clínicas, chega muito politraumatizado. Acidente de moto, acidente de carro, gente que vem trazido de helicóptero do Águia. E muitos desses falecem mesmo. Mas eu era interna. E esses casos muito graves, a gente ficava meio de longe só olhando o atendimento, sabe? Então nunca teve nenhum caso que eu pus a mão na massa, que eu ia fazer alguma diferença, isso ainda não aconteceu. Então essa sensação que eu acho que do que você estava me perguntando eu ainda não tive. Apesar de eu já ter presenciado casos assim, nunca foram casos meus, casos que eu fui e atendi e fiz alguma diferença muito grande. Então acho que não posso ainda opinar muito sobre isso. Pedrinski. Gostaria de saber os motivos para não fazer medicina. É um vídeo que eu falei pra vocês que eu ia gravar. Eu vou fazer uma listinha sobre isso pra falar pra vocês um vídeo específico sobre isso, mas ó, hoje no começo desse vídeo eu já falei uma coisa. Tipo, tem muita frustração
Tanto em relação a essa situação que eu falei, de paciente ameaçar, paciente não ficar satisfeito, você fazer a coisa certa e ainda assim terminar se sentindo mal no final do dia, sabe? Isso é muito ruim. Mas também a questão que eu falei sobre a medicina ter suas limitações, é uma coisa que é um pouco difícil de lidar. São coisas da medicina mesmo, mas tem coisas também no dia a dia que tem muitos motivos para não fazer medicina. Tem outras profissões que dão muito mais dinheiro do que medicina, com metade do trabalho. Você tem que saber que você vai ter a perspectiva de trabalhar muito a sua vida inteira, a não ser que você acabe indo para um caminho um pouco mais tranquilo, no qual você também não vai ganhar tanto dinheiro assim, que é o que eu tenho pensado em fazer hoje em dia, na verdade. Tem várias questões, mas eu juro que eu vou fazer uma listinha bonitinha sobre ela, talvez perguntar pros meus amigos também, opiniões deles sobre isso, e eu fazer um vídeo bonitinho direito sobre isso. E você tem que estudar muito e você termina com 25 anos na casa da sua mãe. Eu consegui sair agora com 25, ainda com meu pai me ajudando a pagar o aluguel. Acabou minha bateria, recarregando, quer dizer que o vídeo deve estar super longo. Uhul! Graziata. Cá, você estuda quantas horas por dia? Estuda depois do cursinho? Estudava depois do cursinho também? Estudava quantas horas por dia? O meu cursinho era meio período, então eu estudava no cursinho, acho que das 7 da manhã ao meio-dia, 8 da manhã ao meio-dia, 1 da tarde, qualquer coisa assim. Eu almoçava no cursinho e ficava à tarde estudando lá. No primeiro semestre eu ficava... tinha aula à tarde também, 2 ou 3 vezes por semana que eu ficava, nos outros dias eu voltava pra casa. No segundo semestre eu ficava todas as tardes estudando lá até as 5 da tarde. Eu tava mais ou menos acostumada porque o Bandeirantes, que é o colégio que eu estudei, ele era integral. Então eu tava acostumada a ficar no colégio desde as 7 da manhã até as 5 da tarde. Como o cursinho acabava meio-dia, 1 da tarde, eu almoçava e ficava o resto da tarde estudando lá no cursinho mesmo. Porque eu percebi que quando eu voltava pra casa eu tinha muitas distrações, em geral eu não estudava. Aí eu ficava na biblioteca do cursinho estudando. A partir do segundo semestre, eu vi que pra mim estudar sozinha era melhor do que fazer aulas extras à tarde, que eram aulas extras essas que tinham lá no Etapa. Então eu parei de fazer aulas extras à tarde e comecei a estudar nesse mesmo horário sozinha. E foi quando as minhas notas de simulado, meu desempenho todo melhorou, foi quando eu tirei esse tempo pra estudar sozinha. Preciso estudar sozinha muito, assim, acho que é o que faz mais diferença. E aí, fim de semana, eu estudava geralmente quando tinha tema atrasado, mas eu fazia questão de tirar pelo menos um dia de semana livre. Tipo, sem estudar nada, sem pegar no papel, sabe? Tipo, domingo ou sábado, eu preferia domingo em geral, não fazer nada. Em geral, às vezes sábado também tinha simulado no cursinho, tudo, ou domingo eu tinha simulado, aí eu não estudava no sábado, mas pelo menos ter um dia de descanso precisa. Mas eu gostava, estudar à tarde pra mim fez mais diferença do que qualquer coisa. De Melo Oliveira. Oi, Ká. Lembro que em um vídeo você disse que ia fazer com seu namorado pra sobre... Lembro que eu tô sem óculos aí, tá meio difícil de ler. Lembro que em um vídeo você disse que ia fazer um com o seu namorado pra falar sobre como é cursar medicina sem ter a ajuda dos pais pra bancar. Gente, desculpa, já falei, esse vídeo vai sair. Júnior Cursi, faça um sobre os projetos de extensão, tipo grupos de pesquisa, intercâmbio. Estou sempre acompanhando seus vídeos. Eu acho que eu fiz um falando sobre algumas extensões da faculdade, não me lembro. Fiz, não fiz? Então, eu não fiz um vídeo específico sobre isso, mas no vídeo que eu falei sobre o meu 6º ano na faculdade, eu acabei falando bastante sobre as extensões. Principalmente as que eu participava, que tinha atlética, eu falei sobre a bateria da faculdade, sobre o show medicina, tudo mais. Também tem outras que eu não falei, tem o centro acadêmico, por exemplo, que é o pessoal que vê as questões políticas da faculdade, eu não participei. Então eu não sei tão bem como funciona, mas deve ser igual ao centro acadêmico de qualquer outra faculdade, que eu realmente não sei muito como funciona. Tinha o departamento científico que eu participei também, que a gente organizava cursos extras durante a faculdade, o congresso médico universitário que tinha lá, a gente que ia atrás dos professores, organizava as aulas do curso e tudo mais. E a gente que era intermediário para as ligas acadêmicas, que eu já falei delas em outros vídeos também, que são atividades extras em que você vai fazer um atendimento de um paciente sobre aquela liga específica. Então, a liga de hipertensão só atende paciente hipertenso, e geralmente casos simples, que tem um espaço no Hospital das Clínicas para fazer esse tipo de atendimento com os alunos, entendeu? Então, tem de liga de pré-natal, que a gente faz pré-natal. Os alunos do 4º ano fazem pré-natal de pacientes sem nenhuma outra doença. E aí eles que escutem com os residentes, que escutem com os assistentes. É um negócio bem legal essas ligas. E é o departamento científico que organiza. Sobre intercâmbio, eu não fiz intercâmbio pela faculdade. Eu fiz intercâmbio por uma empresa.
mas a faculdade tem intercâmbio e um que a da USP especialmente tem é com Harvard, que você pode... tem um teste que você tem que se aplicar, que todo mundo faz o mesmo teste, entrevista, manda texto. E se eles aceitam, eles selecionam um número X de pessoas por ano, você passa um ano em Boston, em Harvard, fazendo um projeto de pesquisa também. Então tem muitas coisas legais assim na faculdade. Eu sei falar melhor sobre as que eu participei, e eu falei sobre elas em mais detalhes no meu vídeo sobre o 6º ano. Se tem alguma específica que você queira saber, grupos de pesquisa não é muito projeto de extensão, na verdade. Pesquisa você tem que mais... Tem assim, essa pesquisa de Harvard, por exemplo, mas se você quer fazer uma pesquisa sobre um tema, você tem que ir pessoalmente atrás de um professor daquela área e falar, gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso. Foi como eu fiz, por exemplo, com a professora Isabel, com quem eu fiz uma pesquisa sobre ginecologia. Durante o meu 5º ano da faculdade, a gente fez um pôster, levou para o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, foi bem legal. Mas eu fui pessoalmente atrás dela e antes de chegar nela eu fui atrás de muita gente que não queria um aluno para projeto de pesquisa. Infelizmente na faculdade ainda não tem esse meio assim em que os professores vão procurando alunos e os alunos vão procurando professores. Você tem que ir meio que diretamente atrás de uma pessoa. Eu não gosto de pesquisa, já falei isso no começo desse vídeo, então eu também não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Mas é um pouco assim, não tem um centro de pesquisa, assim. Tem o departamento científico, mas ele lida mais com as ligas acadêmicas e com cursos extras na faculdade, congressos na faculdade, tudo. Tem a Atlética, como eu falei, para praticar esportes, os times da faculdade que vão nas competições. Dentro da Atlética tem a bateria, que eu participei. Tem show medicina, que não tem muito como explicar, assim, é um negócio que tem só na faculdade de medicina, mas é um negócio muito legal. Tem grupos de teatro, tem grupos de dança, então tem muita coisa legal de extensão, mas eu acho que isso é uma coisa específica que depois que você entra na faculdade você tem que começar a descobrir. Tentaram me explicar sobre isso antes de eu entrar na faculdade e, assim, mesmo com as explicações mais que eu penso hoje fazem sentido, não mostra exatamente o que são as extensões, é uma coisa que depois que você tá dentro da faculdade que você vai começar a pensar. E mesmo assim, só lá pelo 2º ano da faculdade que você começa a achar onde você pertence mesmo. As coisas que eu levei a mais a sério na faculdade, a bateria, o show medicina, tudo, eu só comecei a participar no 2º ano. O departamento científico, 1º ano, acho que tudo que eu fiz no 1º ano eu acabei largando. E a gente fala que o 2º ano tem um momento que você clica assim, você acha o seu grupo na faculdade e as extensões que você quer participar e tudo mais. Cris Biana. Oi, Cássia, os vídeos já esclarecem diversas dúvidas que eu tinha sobre o curso. Muito obrigada. Qual foi o semestre mais difícil do curso? E qual era a frequência de provas e trabalhos? Beijos. Então, o semestre que eu achei mais difícil, assim, considerando, pode ser o último semestre mesmo, mas mais pela prova de residência, não pela faculdade em si. Pela faculdade em si, eu acho que o primeiro semestre do 4º ano é o mais difícil. Porque no 4º ano é o primeiro momento em que a carga horária da faculdade, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, é levada a sério e você fica bastante tempo na faculdade. É quando a gente começa a ter mais contato com o paciente, a gente tem que ver pacientes na enfermaria e tudo mais, e aí a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade. Que olhando agora não era praticamente responsabilidade nenhuma, mas a gente tem essa sensação de que é. E eu acho que é uma coisa boa, mas enfim, o 4º ano é quando a gente começa... O pessoal começa a falar pra você, olha, você vai ser médico, você tá entendendo a responsabilidade disso? Então vai e faz o que você tem que fazer e estuda e vai ficar esse tempo todo aqui no hospital. Que na época eu parecia esse tempo todo, vendo o tempo que eu fico agora no hospital, não era nada, gente, nada. Mas enfim. Então acho que esse 4º semestre foi mais difícil. Qualquer outra pergunta? Frequência de provas e trabalhos varia muito. Em geral, a gente tinha matérias que duravam um semestre inteiro e aí tinha às vezes uma prova no meio do semestre e uma no final. E aí matérias que acabam antes tem provas antes, mas era sempre assim, não chega a ser toda semana. Costuma ter mesmo uma semana de provas, sabe? Então, sei lá, umas 2 vezes por semestre tinha um bolinho de provas, assim. Quase nenhuma matéria tem trabalho para entregar, é muito raro ter trabalho, mas prova tinha mais. Mas era assim também, praticamente tinha semana de prova e aí poucas provas soltas, assim, de matérias que acabavam do nada durante o semestre. Última pergunta da Tami Brás. Oi, Cá, gostaria de saber se existe uma grande diferença do profissional que sai de uma faculdade do sistema normal do de um que sai no sistema PBL. É uma dica e incentivo para quem tá no cursinho, afinal essa fase não é nada fácil. Beijos.
Olha, desculpa, eu não conheço esse método PBL. Eu fui olhar agora na internet o que era Problem Based Learning, parece que é um aprendizado baseado em problemas. Eu já ouvi falar desse método, um método que aparentemente você não tem tantas aulas tradicionais, você acaba se deparando com pacientes e com situações e depois você tem que ir por conta e estudar e ver como resolveria aquela situação, que tratamento faria, etc. Eu não posso falar sobre esse método porque eu não conheço tão bem, não conheço ninguém que fez, na verdade, então vale a pena talvez pesquisar na internet. Só com essa primeira busca do PBL eu já vi gente perguntando no Yahoo Respostas e pessoas dando respostas bem grandes sobre gente que fez PBL, que não fez e falando sobre o que eles acham. Mas, desculpa, isso eu não tenho experiência, eu não quero chutar uma resposta, inventar uma resposta pra vocês de um negócio que eu não conheço. Eu vou só atualizar aqui o Instagram pra ver se não surgiu nenhuma pergunta nova nesse tempo. Surgiram 2 novas perguntas, esse vídeo tá muito longo. Vão ser as 2 últimas agora. A Yasmin Hiller perguntou: gostaria de saber quanto custa uma faculdade de medicina particular. Varia muito de faculdade pra faculdade. A média do que eu sei é uns 3 mil reais por mês a mensalidade, tá? É caro pra caramba, por isso que eu nunca nem cogitei fazer. Mas nas particulares ainda tem aquela cota de vagas... Como fala? Vagas... eu não lembro, mas é vagas que você se inscreve por um programa do governo, é uma prova separada do governo, que se você passa, você pode fazer numa faculdade particular e o governo paga pra você. Meu namorado passou numa dessa na Santa Casa, inclusive cursou uma semana de Santa Casa, mas ele não gostou e saiu, acabou precisando de novo, passando na USP depois, mas é bem caro. Isso eu tô fazendo esse preço de uns 3 e pouco por mês, se não me engano, na Santa Casa. Não sei quanto custa outros lugares. É um curso caro porque não é só um curso que tem aula e só, entendeu? Você não tem que pegar só um professor e uma sala de aula. Tem que ter um hospital, tem que ter os pacientes, tem que ter material para treinar cirurgia em animais, cirurgia em bonecos, e bonecos para treinar reanimação, e enfim. É um curso bem caro. Tem que ter o internato, que também é uma coisa cara, então... assim, é muito caro, mas é um preço que eu acho que é justificável e é muito difícil. E Souza Amarília: oi, Cá, adoro seus vídeos, conta mais sobre o dia a dia na clínica, as coisas que você teve que comprar pra se virar melhor. Acho que eu não tive que comprar nada, eu tive que mandar fazer meu carimbo, tem os aventais, o estetoscópio e canetas, muitas canetas, que as canetas somem no hospital, que eu nem não sei o que é, e só. Coisas que me ajudam muito, alguns aplicativos no celular me ajudam, eu tenho uma pastinha de medicina, que em geral me ajuda bastante. Cadê? Aqui eu tenho o Whitebook, que é um aplicativo que ele mostra, você pode procurar doenças e ele mostra uma receita, uma prescrição sugerida para aquela doença, tudo doenças básicas, lógico. E o que eu uso mais, você procura uma medicação, ele mostra as apresentações, as dosagens que existem e a dosagem sugerida para um adulto ou para criança por quilo, por dia, tal. Eu acho bem legal. Esse QX Calculate, que é o do meio, ele é muito bom para cálculos em geral. O que eu uso ele mais na obstetrícia é para pôr a data da última menstruação e calcular com quantas semanas a pessoa tá, quando que é a data provável do parto, ou colocar a data da última menstruação com a data que ela fez no ultrassom, quantas semanas o ultrassom mostrava que tava e qual dos dois tá certo. São continhas que são chatinhas de fazer, não tem muito porquê. Aqui embaixo tem o CID-10, que é a classificação internacional de... ou é nacional? Não sei. É uma classificação de doenças que quando você vai pedir algum exame, alguma coisa assim, ou para algumas receitas, você tem que pôr o código da doença. Então aqui tem a lista dos códigos. E é um negócio meio X, mas tem uma régua. Que às vezes a gente precisa de régua por motivos mais absurdos no dia a dia no hospital. Então tem um aplicativo de régua, eu deixei na pasta de medicina. Então eu acho que no fim é que eu acabei gastando mais do que aventar tudo, mas não gastando, mas o que me ajuda mais são aplicativos de celular. E sobre o dia a dia, eu já fiz um vídeo falando sobre como anda o meu dia a dia na ginecologia obstetrícia, sobre o começo de residência, como tá sendo basicamente como tá lá. E se eu for falar mais sobre o dia a dia hoje, eu já falei, situação estressante, vai me fazer falar
mal e não era o objetivo desse vídeo, eu não quero. Então é isso, gente. Eu quero muito fazer pra vocês logo vídeos sobre como se virar na faculdade de medicina, sem ajuda dos pais, sem ajuda financeira e tudo mais. Eu vou puxar a orelha do meu namorado pra gente fazer logo. Inclusive tem amigas minhas, a Tati Choi, já puxou a orelha dele também pra ele fazer. Ela falou pra ele que ela vê os comentários como tem muita gente pedindo. E eu quero fazer a listinha sobre motivos pra não fazer medicina. Eu vou falar com umas amigas minhas também pra elas me ajudarem a pensar em motivos. Tem vários. Eu só quero tentar dar uma organizada pra não ficar um vídeo totalmente sem sentido igual esse. Mas não foi tão sem sentido porque, gente, tinha perguntas orientadoras, né? Então é isso, como eu sempre falo pra vocês, antes de deixarem perguntinhas novas, assistam meus outros vídeos sobre medicina pra ver, porque às vezes eu faço um vídeo que não é o título, por exemplo, extensões na faculdade de medicina, mas quando eu falo do meu sexto ano eu falei bastante sobre as extensões. Então assistam os outros vídeos antes de deixar perguntinhas a mais. E eu acho que é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Com certeza me ajudou. Eu comecei esse vídeo muito mais chateada do que eu tava. Pelo que eu vejo, quase 1 hora atrás. Esse vídeo vai ser enorme. Eu vou tentar fazer uma divisão aleatória dele e ir postando de tempos em tempos, porque ele tá muito grande, gente. Obrigada por me aturarem até agora. Eu acho que quando eu fico muito tempo sem fazer vídeo sobre medicina, eu acabo fazendo um vídeo muito grande depois. Me perdoem por isso. Mas eu acho que na verdade vocês gostam. Quem vê vídeo de maquiagem, em geral, quer que os vídeos sejam mais curtos. Quem vê vídeo sobre medicina quer que eles sejam mais longos pra eu falar mais coisa. Então aqui eu posso extravasar com vocês. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Tchauzinho e até a próxima. Eu acabei de gravar um vídeo sobre medicina pra vocês e eu falei sobre questões de agressão de pacientes contra médicos. E ó, acabei de receber o jornalzinho do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina. E a capa é sobre ameaças e agressões contra médicos. Tem uma matéria sobre uma médica que foi agredida por um paciente e ainda teve que ficar até o final do plantão, porque se ela saísse seria abandono de plantão, teve que esperar um colega chegar pra rendê-la pra sair. Difícil isso.